Funções sintáticas. É a função sintática exercida por cada termo dentro de uma oração. A função da oração de cada termo é determinada pela análise sintática. Essa função pode ser de sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, predicativo e adjunto verbal. A estrutura interna das formas verbais são formadas por uma estrutura morfológica complexa, que se caracteriza pela combinação radical, vogal temática, desinências modo-temporárias e desinências números pessoais. O radical verbal é um morfema portador de um conteúdo lexal específico. É ele que traduz o conteúdo semático da ação nomeada. A vogal temática é um morfema gramatical que identifica a classe ou conjunções a que pertencem os verbos. A desinência ou sufixo número pessoal indica que o verbo está reflexionado na terceira pessoa do plural. A desinência ou sufixo modo temporal indica que o verbo está flexionado no modo subjuntivo no pretérito imperfeito. Conjunções verbais. Conjugar o verbo significa apresentar todas as formas em que determinado radical pode se manifestar ao flexionar-se, isso é, ao receber a vogal temática da conjunção à classe que pertence. Primeira conjunção, indicada pela vogal temática A. Segunda conjunção, indicada pela vogal temática E. Terceira conjunção, indicada pela vogal temática I. As flexões verbais são variações expressas por meio do número, pessoa, modo, tempo. O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular ou plural em sua forma. Quando aparece em singular, se refere a uma única pessoa. Quando aparecem no plural, se refere a mais de uma pessoa. Exemplo de singular: eu gosto de estudar. Tu andas depressa. Ele é muito gentil. Exemplo de plural: nós chegamos cedos. Vós estáis com pressa. Eles são educados. Assim como em número, em pessoa ocorre a mesma flexão. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, correspondendo ao pronome, representadas no singular e no plural. Exemplo no singular. Primeira pessoa, pronome pessoal, eu, o que representa a pessoa que fala. Segunda pessoa, pronome pessoal, tu, o que representa a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, pronome pessoal, ele ou ela, o que representa a pessoa de quem se fala. Agora, um exemplo no plural. Primeira pessoa, pronome pessoal, nós, o que representa as pessoas que falam. Segunda pessoa, pronome pessoal, vós, o que representa as pessoas com quem se fala. Terceira pessoa, pronome pessoal, elas ou eles, o que representa as pessoas de quem se fala. O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação em que se anuncia. São 3 modos em que pode se manifestar: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo expressa certeza, o que expressa que algo seguramente vai acontecer. Exemplo: eu leio todos os dias. Subjuntivo expressa dúvida, incerteza, hipóteses ou a possibilidade de algo vir a acontecer. Exemplo: meus pais querem que eu leia todos os dias. Imperativo expressa um modo geralmente empregado para exortar o interlocutor, fazer um pedido, persuadir, dar ordem, conselho. Exemplo: leia todos os dias, mesmo que seja um pouco. Os verbos sofrem flexão em tempo, podendo identificar uma ação que decorreu no passado, uma ação que decorre no presente ou uma ação que decorrerá no futuro. Os tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Presente tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Exemplo: que eu cante, que tu cantas, que ele canta, que nós cantemos, que vós cantais, que eles cantam. Pretérito tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Exemplo: se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos,
se vós cantasseis, se eles cantassem. Futuro tem relação com um fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Exemplo: quando eu cantar, quando tu cantarás, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Tempos verbais no modo indicativo. Os tempos do indicativo são o presente, o pretérito, que pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito, e futuro, que pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. O presente é quando o momento do evento corresponde ao momento da fala. O presente do indicativo exprime uma ação na atualidade, hábitos e afirmação de verdades. Por exemplo, eu leio todos os dias. Ela exprime uma ação na atualidade, já que ele lê todos os dias, um hábito, já que ele faz isso diariamente, e a afirmação de uma verdade, já que ele traz uma experiência dele. A conjugação do verbo ler no presente do indicativo. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes e eles leem. O presente do indicativo também pode ser utilizado para ações que vão se realizar em um futuro próximo. Por exemplo, vou ao cinema hoje à noite. O verbo vou, ele está no presente, porém é uma ação que não se conclui no momento da fala. O pretérito. O pretérito ele indica passado e pode ser dividido, como já dito anteriormente, em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito ele exprime a ação que já foi concluída. Por exemplo, ontem não li o jornal. A gente já pode perceber que ele não leu o jornal ontem, já se concluiu e não se realiza no momento em que se fala. A conjugação do verbo ler. Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes e eles leram. O pretérito imperfeito é uma ação anterior ao presente, porém não foi concluída. Por exemplo, antes não lia nenhuma revista. Dá para perceber que não é uma ação que ocorre no momento em que se fala, mas que também não foi realizada. A conjugação do verbo ler no pretérito imperfeito do indicativo fica: eu lia, tu lias, ele lia, nós líamos, vós lieis e eles liam. O pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a outra já concluída. Por exemplo, quando saí para trabalhar, já ler o jornal de hoje. Ação anterior, que foi o sair para trabalhar, e outra já concluída, já ler o jornal de hoje. O pretérito mais que perfeito, ele não é utilizado atualmente e ele já está entrando em desuso. A conjugação do verbo ler no pretérito mais que perfeito fica: eu lera, tu leras, ele lera, nós léramos, vós lereis e eles leram. Os tempos verbais do modo subjuntivo se dividem em presente, pretérito, somente o imperfeito e o futuro. O presente do subjuntivo indica uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa, ou seja, você não tem nada confirmado de que vai acontecer. Exemplo, que eles leiam. Esse que eles leiam não é algo que está confirmado, mas é uma ação que pode vir a acontecer. A conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo fica: que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leais e que eles leiam. O pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele exprime o verbo no passado que depende de uma ação que também já foi concluída. Por exemplo, se eles lessem, estariam informados. A conjugação do verbo ler no pretérito imperfeito do subjuntivo ficaria: se eu lesse, se tu lesses, se ele lesse, se nós lêssemos, se vós lesseis e se eles lessem. Lembrando que qualquer tempo do subjuntivo ele tem essa incerteza, né? O futuro do subjuntivo, ele exprime a ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Por exemplo, quando eles lerem, ficarão informados. Ou seja, a ação que irá se realizar é ficarão informados, mas somente, ou seja, dependente de quando eles lerem. É a conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo.
quando eu ler, quando tu leres, quando ele ler, quando nós lermos, quando vós lerdes e quando eles lerem. O futuro do subjuntivo, ele exprime a ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Por exemplo, quando eles lerem, ficarão informados. Ou seja, a ação que irá se realizar é ficarão informados, mas somente, ou seja, dependente de quando eles lerem. É a conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo. Quando eu ler, quando tu leres, quando ele ler, quando nós lermos, quando vós lerdes e quando eles lerem. Modo imperativo. O modo imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, súplica, conselho, convite, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou aviso. Esse modo pode ser afirmativo ou negativo. Por ser um modo em que necessariamente um indivíduo dirige-se ao interlocutor, não é permitido a primeira pessoa do singular. Modo imperativo afirmativo. Possui formas próprias somente para as segundas pessoas do singular, tu e vós. Todas as outras pessoas são expressas pelas formas do presente do subjuntivo. Modo imperativo negativo. Nesse modo não é necessária uma palavra negativa precedendo o verbo. Não possui nenhuma forma própria, todas as suas formas correspondem às formas do presente do subjuntivo. Ambos os modos, imperativos afirmativo e negativo, podem ser usados em orações absolutas, orações principais ou orações coordenadas, podendo exprimir comando ou ordem, exemplo, arrume seu quarto agora, exortação ou conselho, exemplo, não se atrase, é seu primeiro dia de trabalho, convite ou solicitação, exemplo, venham, venham todos, súplica, exemplo, não me deixe, por favor, não me deixe só. As formas verbais são as diferentes maneiras que os verbos podem ter. Eles dependem da pessoa, do tempo e do modo. Há várias formas verbais, e elas surgem quando os verbos são conjugados, ou seja, quando as pessoas, os tempos e os modos verbais mudam. Existem 3 formas verbais: infinitivo, gerúndio e particípio. As formas nominais do verbo são 3: infinitivo, cantar, gerúndio, cantando, particípio, cantado. Infinitivo. O infinitivo indica a ação propriamente dita, sem situá-la no tempo, aproximando-se da função substantiva, verbo terminado em R. Exemplo: devo estudar para a prova? Gerúndio. O gerúndio, conhecido pela sua terminação em NDO, indica uma ação em andamento, um processo verbal ainda não finalizado, e desempenha funções que se assemelham às de um advérbio ou adjetivo. Verbo terminado em NDO. Exemplo: estava estudando para a prova. O particípio, identificado quando regular pelas terminações ADO e IDO, apresenta o resultado do processo verbal, indicando uma ação já realizada, finalizada. Verbo terminado em IDO, ADO. Exemplo: tinha estudado para a prova.